Dia 25 de abril, Jesus nunca o deixará. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Lucas capítulo 2, versículo 42 e 43. Você sabia que no Brasil muitos pais perdem os filhos em vários lugares? O maior índice de crianças perdidas é nas praias brasileiras. Algumas são encontradas, mas outras infelizmente não. Eu me coloco no lugar desses pais e imagino quão doloroso deve ser perder um filho assim. Certa vez, em um parque de diversões, perdi de vista minha filha Isabela por alguns minutos. É uma sensação muito ruim. O alívio que senti ao vê-la novamente não pode sequer ser verbalizado de tão forte. Quando olhamos para a palavra de Deus, José e Maria viveram o mesmo drama que muitos pais já viveram. E essa passagem nos mostra que, assim como eles, devemos ter todo o cuidado e todo o zelo para não perdermos Jesus na caminhada. Assim como a maioria dos pais que perdem os filhos, do mesmo modo que José e Maria, ou Michele e eu, o risco de perdermos Jesus no meio do caminho se dá pelo mesmo motivo que acontecem os acidentes automobilísticos. Na grande maioria, ocorrem próximo à residência do condutor. A autoconfiança, presumir que está tudo bem, faz que o zelo diminua e seja gradativamente substituído pelo comodismo. Por acharmos que Jesus sempre estará conosco porque já o aceitamos como Salvador, esfriamos na oração e gradativamente na intimidade com o Pai. Não podemos perder Jesus no meio do trajeto. Temos que segurar firme em suas mãos, como crianças guiadas para longe do perigo. Cuidado! Precisamos de Deus para iluminar o nosso entendimento. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 45. José conta quem é. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estavam ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês, mesmo por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu mandarei mantimentos ao Senhor, à sua família, aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que tem visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e a família deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres e as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupa.
Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. E os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que haviam mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Palavra-chave: prudência.